Muito obrigado. Eu cumprimento a todos os presentes e aqui com particular destaque, Excelência Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Cumprimento todos os magistrados judiciais e do Ministério Público presentes e aqui com destaque para o digníssimo Procurador-Geral da República Adjunto, Pedro Ngola. Cumprimento os oficiais das Forças Armadas e da Polícia Nacional aqui presente e permitam que também destaque a presença dos nossos parceiros sociais, o líder da UNTA, o líder da Força Sindical, e considerem todo o protocolo observado. Em poucos minutos, e a minha colega teve o cuidado de reafirmar, faremos aqui uma breve apresentação dos principais motivos e das principais razões que tiveram na base da alteração da Lei 715 para a Lei 1223. E vamos, se calhar, sistematizar em 4 ou 5 blocos principais. E o ponto de partida foi a leitura do contexto em que a Lei 715 foi esboçada e aprovada, que se alterou, quer a nível social, quer a nível econômico, quer a nível político. Só para terem uma ideia, tivemos acesso aos resultados do recenseamento das empresas, que foi levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatísticas, e os resultados foram surpreendentes. Foram recenseadas pouco mais do que 83 mil empresas, para ser mais preciso, 83.722 empresas. Destas, mais de 91% eram microempresas. Perto de 8% eram pequenas empresas. E o residual é que eram médias e grandes empresas. Portanto, das mais de 83 mil empresas, nós tínhamos 347 grandes empresas, que representavam 0,5%. Se fizermos uma correlação entre estas empresas e o número de trabalhadores e funcionários, e olharmos para aquilo que são os dados do Instituto Nacional de Segurança Social, onde estão arrolados os contribuintes e segurados, para o caso trabalhadores e funcionários, temos pouco mais do que 2 milhões e 500 segurados, inscritos. A conclusão é clara. A grande maioria dos trabalhadores, pelo menos formais, faziam parte do segmento de micro, pequenas e médias empresas. E uma das grandes marcas da Lei 715 era a diferenciação do tratamento que era dispensado para os trabalhadores consoante estivessem numa micro, pequena, média ou grande empresa. Resumindo, a nível das micro, pequenas e médias empresas, havia mais precariedade, quer no que diz respeito à duração dos contratos. Em teoria, os contratos de trabalho por tempo determinado poderiam chegar a 10 anos, quer no que diz respeito ao formato de cálculo das indemnizações, quer no que diz respeito ao modelo de remuneração das horas extraordinárias. Enfim, várias outras situações tinham um tratamento diferenciado consoante estivessem em grandes empresas ou neste outro bloco. O que pressupõe dizer que
a grande maioria dos funcionários estava numa situação de maior precariedade. Isso fez com que o grupo técnico, entretanto formado, revisse o modelo que estava instituído a nível da Lei 715 e pudesse propor aqui propostas de alteração. Devemos também em consideração a questão dos compromissos internacionais do que o nosso país é parte. Nós somos membros da OIT, subscrevemos vários tratados e convenções e havia a necessidade de conformarmos os nossos instrumentos jurídicos internos, e aqui com principal incidência a Lei Geral do Trabalho, a esses instrumentos internacionais. Houve também a necessidade de ajustarmos alguma das opções da própria Lei Geral do Trabalho à arquitetura jurídico-constitucional presente na atual Constituição. E aqui, se calhar, destaque para os direitos de personalidade. Foi necessário, para lá da arquitetura constitucional, trazer para o âmbito infraconstitucional, para o âmbito da Lei Geral do Trabalho, os direitos de personalidade. Porque se há alguns anos para cá as questões da privacidade, as questões da proteção de dados, as questões da liberdade de expressão eram marginais ou completamente estranhas ao contexto da conflitualidade laboral, hoje estão no centro dos conflitos laborais. Então foi necessário densificar estes direitos de personalidade e trazer para a Lei Geral do Trabalho. Fizemos também o esforço de enriquecer o leque de contratos especiais de trabalho, fruto da evolução que o mundo, a sociedade, o nosso país sofreu. Foi necessário trazer para a lei o contrato de teletrabalho, que podemos dizer veio, viu e venceu. De 2019 a 2020 para cá, é uma realidade muito presente a nível do mundo e Angola não é exceção. Em 2021, tentou-se avançar com um regulamento cuja constitucionalidade foi questionada por muitos de vós. Então foi necessário assumir e trazer para a lei este instrumento jurídico de capital importância. Para além do teletrabalho, a nível dos contratos especiais, trouxemos também o contrato de trabalho doméstico, muito presente na nossa realidade, cujo regulamento também era questionável em termos constitucionais. Quem fala do contrato de trabalho doméstico, fala também do contrato de trabalho desportivo. E, finalmente, com coragem, assumimos a figura do contrato de comissão de serviço. E, consequentemente, assumimos o princípio segundo o qual a única forma de constituição das relações jurídico-laborais é por intermédio do contrato, seja este verbal ou escrito. Deixamos de admitir outras formas de constituição da relação jurídico-laboral que não a contratual. Para isso, foi necessário enriquecer o leque e o catálogo de contratos especiais de trabalho. Olhamos também para aquilo que era o principal motivo de fricção entre os sindicatos, as entidades empresariais e o próprio Estado. Aquele dilema da segurança e da flexibilidade, foi necessário que nós tivéssemos uma abordagem pragmática, corajosa e realista. E o resultado foi voltar à matriz do contrato de trabalho por tempo
indeterminado como sendo a regra. Mas é importante que se diga, embora fosse escusado, dada a constituição da plateia, geralmente informada, mas é necessário que se diga de forma expressa que, tendo consagrado o contrato de trabalho por tempo indeterminado como sendo a regra, não deixou, porém, de ser possível a celebração de contratos de trabalhos por tempo determinado. Ainda é possível, claro está, de forma fundamentada, com prazos mais apertados. Hoje, em teoria, é possível até 5 anos. Todavia, à luz do artigo 15, salvo erro, estão lá elencadas as razões que justificam o recurso a esta figura de contrato. Duas notas finais para falar sobre o alargamento do catálogo de medidas disciplinares, para que pudéssemos sair daquela posição fatalística do 8 ou 80, saíssemos um bocadinho daquela variação da censura simples ou registrada para o despedimento e trouxemos outras alternativas. Foi também necessário reorganizar a temática referente aos processos disciplinares, introduzindo inovações como é a possibilidade de notificar o trabalhador por e-mail institucional. Foi necessário olharmos para a questão dos grupos empresariais e permitir que as empresas que estivessem organizadas em grupo fossem permitidas a fazer a mobilidade da força de trabalho no âmbito do perímetro grupal, sem grandes formalidades. Foi necessário assumir corajosamente a responsabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social, a entidade gestora de produção social obrigatória, em relação aos encargos para com os trabalhadores que estivessem temporariamente indisponíveis para trabalhar. Enfim, várias outras inovações foram feitas, que certamente, a nível dos seminários que se vão seguir a esta atividade, teremos a oportunidade de escalperizar. E aqui, com a permissão da Sua Excelência Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, queríamos agradecer os nossos parceiros, porque o resultado desta legislação só foi possível porque tivemos, desde o primeiro minuto, no grupo técnico envolvidos sindicatos, organizações patronais, magistrados judiciais e do Ministério Público, advogados, docentes das universidades públicas e privadas e, claro, os nossos quadros do setor. Permita, Sra. Ministra, que em seu nome e em nome do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, agradeça penhoradamente a todas essas sensibilidades e por todo o suporte que nos foi dado. Muito obrigado.